Era uma vez uma garota que cresceu em um ambiente muito difícil. Ela se sente presa a uma vida que não escolheu, cheia de limitações, de responsabilidades e talvez de sofrimento. E a sua esperança é de que algum dia algo ou alguém te tire dali. Essa é a história da Cinderela, mas também pode ser a de muitas pessoas na vida real. A vida nem sempre é fácil. Talvez você se veja perdida, cansada e até se pegue pensando em algo ou alguém que surja, que apareça para poder transformar a sua vida. E talvez aquele grande amor que faria tudo valer a pena. Alguém que enxergaria você, a sua dor, e com um simples gesto ou com um olhar te salvaria e resgataria você desse lugar difícil. O desejo de ser salvo não é só um clichê dos contos de fadas. É um sentimento muito real e humano que precisa ser conversado. Todos nós já ouvimos a história da Cinderela, uma jovem sofrida, presa a uma vida muito difícil, que é resgatada por um príncipe encantado, levada para uma nova realidade onde tudo se resolve magicamente. Esse conto de fadas pode parecer inofensivo, mas a verdade é que ajudou a moldar um imaginário coletivo muito poderoso sobre o amor e sobre os relacionamentos. O que será que está por trás desse desejo de ser salvo? Por que algumas pessoas, principalmente mulheres, se identificam tanto com essa fantasia? Quando eu encontrar o amor, todos os meus problemas vão acabar. Aprendemos que é romântica a ideia de salvar alguém em um relacionamento. Esse desejo, conhecido como fantasias de resgate, revela camadas muito profundas da nossa psicologia afetiva. E não é incomum a gente ouvir histórias de pessoas que se casaram para sair de casa, para escapar de uma realidade opressora, ou até mesmo para encontrar uma estabilidade, uma segurança emocional. Então talvez os contos de fadas não estejam tão distantes da nossa realidade. Então hoje vamos questionar as nossas crenças e talvez sair daqui com uma nova perspectiva sobre o amor. E o mais importante, será que tem algum problema nisso ou será que realmente tem algo genuíno ali por trás que pode nos ensinar algo sobre nós mesmas? Quais os riscos e como transformar essa necessidade em relações mais saudáveis e equilibradas? E vamos começar pelo conceito. O termo complexo de Cinderela foi muito popularizado por uma escritora chamada Colette Dowling, e esse termo se refere a um medo muito inconsciente de independência, levando algumas mulheres a buscarem relacionamentos onde possam ser cuidadas e protegidas. Mas antes de você se apressar e julgar essa ideia como uma ideia muito antiquada, a gente precisa entender o que atrai nessa fantasia. O desejo de ser salvo pode ser visto como um reflexo da nossa necessidade emocional mais profunda, que é o anseio por segurança, por apoio, por acolhimento. Desde pequenos nós aprendemos que o amor está associado ao cuidado, e eu quero ser muito clara que não há nada de errado nisso. O problema acontece quando essa busca se torna unilateral e baseado na dependência. Mas também existe um outro lado dessa equação, que é o desejo de resgatar alguém. E aqui a gente tem um ponto muito interessante. Enquanto algumas pessoas querem ser salvas, outras têm uma atração quase que irresistível pela vulnerabilidade do outro. E isso pode acontecer porque, ao cuidar do outro, a gente evita olhar para nossas próprias questões e fragilidades. Quando a gente se concentra em ajudar, em consertar alguém, você se sente muito necessário, muito valioso. Mas, de novo, isso pode te impedir de encarar nossas próprias questões, medos e inseguranças. O amor saudável, o apego seguro, não exclui o desejo de cuidar ou de ser cuidado, mas tem que ser uma via de mão dupla. Não há nada de errado em precisar e até desejar de um apoio, desde que você também esteja disposta a oferecer esse espaço para o outro. O problema realmente acontece quando esse desejo de ser salvo ou de salvar alguém, ele se torna o alicerce, a base principal daquele relacionamento. Então imagine um casal onde uma das pessoas assume constantemente o papel de cuidador, enquanto a outra pessoa assume um papel e uma postura de perpétua fragilidade. Sim, você pode e deve ajudar o seu parceiro em momentos difíceis, mas também precisamos permitir que haja um espaço para a vulnerabilidade do outro. Um relacionamento mais equilibrado acontece quando ambos sentem que podem se apoiar um no outro sem medo. E se uma das pessoas é sempre frágil demais, ela não aguenta dar esse suporte para o outro, como se fosse um pezinho de uma mesa que é fraco demais para aguentar qualquer tipo de peso. Então, se você sente que está sempre salvando alguém ou que você está esperando que alguém chegue para te salvar, talvez seja a hora de refletir um pouco nessa dinâmica. O que realmente te atrai nesses padrões? Como é que isso pode estar relacionado à sua história pessoal? E como você vai poder encontrar um caminho para um amor mais maduro?
Então, Vivi, como nós podemos construir relações mais equilibradas e mais saudáveis? A gente sempre vai começar pelo autoconhecimento. Esse processo é super importante para você trazer a consciência de você conhecer aquilo que até então não era conhecido de você. Afinal, você só pode conhecer, mudar e trabalhar naquilo que você sabe que existe. Então, a partir do momento que você começa a entender essas coisas, comece a se perguntar: de onde será que vem esse meu desejo de ser salvo ou de salvar? Quais foram as experiências do meu passado que podem ter moldado isso? E aí você pode passar a identificar seus padrões emocionais. A terapia do esquema sugere que muitos de nós repetimos padrões inconscientes no amor. Se você sempre busca parceiros que resolvam a sua vida, pode ser um sinal de que um esquema de dependência emocional, por exemplo, foi formado ali na sua infância. Eu passaria horas conversando com você sobre esses esquemas emocionais, porque eles são tão chaves, tão importantes, e eu tô inclusive pensando em fazer um vídeo sobre isso. Mas sim, a terapia do esquema e outras psicoterapias pode te ajudar a identificar e a reestruturar essas crenças. É sempre importante lembrar que os relacionamentos saudáveis, elas envolvem tanto dar quanto receber apoio. Então pratique, se permita ser mais vulnerável. Eu sei que essa é uma tarefa super desafiadora, principalmente para quem tem um apego mais evitativo. Para os evitativos, onde essa sensação de autonomia e independência é super essencial, tão básica, essa ideia, né, de você se mostrar como vulnerável ou de você precisar do outro acaba sendo meio sufocante. Mas se você quer ir em direção ao apego seguro e um amor saudável, ser vulnerável é muito importante, assim como oferecer esse suporte para o outro. Outra coisa que a gente pode fazer é abraçar a interindependência e não a dependência. Então, o ideal não é nenhum dos extremos. De um lado, onde você tem um discurso de hiperindependência, de você não precisa de ninguém ou de você não conseguir ser vulnerável, e nem o outro lado, onde você acaba se tornando completamente dependente daquele outro, do afeto do outro, da validação. Então, esse conceito de interindependência acaba construindo uma coisa muito mais equilibrada. E isso significa construir relações onde ambos se apoiam, sem um precisar ter que salvar o outro. Quando você olha para os seus esquemas, para suas feridas, cicatrizes da infância, você percebe que muitas coisas podem ter faltado. As suas experiências lá da infância vão construindo essas crenças, esses esquemas, e hoje, na vida adulta, você percebe que coisas faltaram, como, por exemplo, a proteção. E existe esse conceito de reparenting que a gente pode praticar hoje na vida adulta, que vem da ideia de dar para si o que faltou vindo dos seus pais ou dos seus cuidadores. E aí isso pode incluir exercícios de você aprender a validar suas próprias emoções, desenvolver uma rede de apoio que não seja baseada, por exemplo, apenas em uma pessoa ou no seu parceiro romântico. Mas quando a gente pensa, por exemplo, numa mesa, a mesa ela não se sustenta com um pezinho só, né? Ela cai, ela fica bamba, ela com certeza não fica de pé. Todo mundo precisa de mais apoios. Seu companheiro ou sua parceira romântica, ela não pode ser o único pezinho da sua mesa. Você precisa de outros pezinhos, de outras fontes de suporte também. E isso acaba te fortalecendo, isso deixa a mesa mais estável. Porque se em algum momento uma das pernas daquela mesa, da sua rede, ela quebra ou ela está frágil, você não vai cair, a mesa não vai desestabilizar. E por último, revisite as suas experiências, questione a sua história. Os contos de fadas são lindos, mas a vida pede por parcerias e não por resgates. E no final do dia, a única pessoa que realmente tem o poder de transformar a sua vida é você, as suas escolhas. E isso não significa que você precisa fazer tudo sozinho, mas sim de que o amor saudável é uma escolha consciente e que não precisa ser um resgate passivo. E sem querer soar clichê, mas você pode ser a protagonista da sua história usando essa autorresponsabilidade, trazendo de volta o seu controle, pegando a caneta para você escrever a sua narrativa. Então não, o desejo de ser salvo não é em si um problema. Ele é uma expressão muito legítima de uma necessidade de conexão e de cuidado. Mas para que um relacionamento seja saudável, esse desejo ele precisa ser mútuo, precisa ser equilibrado e consciente. Então que tal se tirar uns minutinhos hoje para você refletir um pouco sobre as suas relações, sobre os seus padrões de repetição? Será que em algum momento da sua história amorosa você já teve essa fantasia de resgate? Ou de uma certa forma, será que essa fantasia ainda está presente até nos dias de hoje, guiando de uma certa forma as suas escolhas amorosas? Vamos continuar conversando, você pode me encontrar lá no Instagram, no @vivianoyetes, e a gente se encontra no próximo episódio para que a gente continue cuidando do coração e da mente. A gente se vê em breve.